Galera, retcon é quando um roteirista novato quer mostrar serviço e muda tudo numa história que todo mundo já achava clássica e ninguém fica feliz com isso. Se você estava satisfeito com a origem do Quarteto Fantástico, eu tenho mais notícias pra você. Rolou um retcon maroto aí. O que aconteceu? A revista Fantastic Four número 17 mexeu com quem tá quieto nos Estados Unidos e alterou, tipo, tudo na origem dos personagens. E aí, será que ficou bom? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo. Vamos lá. Trunks, Peter aqui. O Quarteto Fantástico foi o pontapé inicial da Marvel como a gente conhece hoje. Tudo começou com o Quarteto Fantástico. A editora já existia antes, já tinha outros super-heróis, mas quando Stan Lee e o Jack Kirby criaram o Quarteto Fantástico em 1961, eles estavam forjando ali como seria todo um universo de heróis que viriam depois. Histórias com continuidade, né? Personagens com os pés no chão, um senso de família, situações estranhas, enfim. O universo Marvel nascia pra valer ali. Tudo que você conhece hoje começou a nascer ali naquele ponto. É o antes e o depois do Quarteto Fantástico. Agora, eu pergunto pra vocês, dá pra mudar essa origem? Você teria coragem de mexer no que já estava perfeito? Time que tá ganhando, a gente mexe. Você pegaria uma história escrita pelo Stan Lee e alteraria tudo? É o que tá acontecendo agora nas revistas. E eu vou ser franco com vocês, eu não sei se eu gostei disso não. Mas antes de eu falar, não esquece o joinha. O seu joinha ajuda demais eu trazer todos os acontecimentos de quadrinhos. Vocês não sabem como eu tô feliz em poder falar de quadrinhos para pessoas que nem leem quadrinhos, mas estão gostando muito. É realmente muito prazeroso. Então, muito obrigado pelo seu joinha e por sempre estar aqui assistindo esses vídeos comigo. Vamos lá. A origem do Quarteto Fantástico é quase como a origem do Batman, né? A origem do Super-Homem, não importa. A origem do Homem-Aranha, né? Praticamente todo mundo conhece. O Reed Richards era um cientista brilhante que queria ir para o espaço com foguete experimental. O governo embarreirou aquele bagulho lá. Ele chamou um amigo, o Benjamin Green, que era o piloto, para eles testarem o foguete sem autorização mesmo. Né? O Reed Richards era a vida louca. O Reed Richards contou também com a ajuda da namorada, Susan Storm, mais o irmão dela, o John Storm. Os quatro roubaram o foguete, foram para o espaço e deu ruim. Uma tempestade de raios cósmicos, né, bombardeou o foguete, atravessou os corpos desses quatro e eles ganharam superpoderes. Eles resolveram permanecer unidos com o nome de Quarteto Fantástico e usar esses poderes pro bem. Galera, é uma origem simples, mas é uma origem que até hoje, né, ninguém conseguiu fazer direito no cinema. Tipo, qual o problema de reproduzir essa coisa simples? E é uma origem que tem uns buracos aqui e ali, mas e daí? A gente releva. Ou será que não? Os fãs mais chatos sempre ficaram enchendo a Marvel de perguntas sobre essa origem, e a pergunta mais óbvia é, se o Reed Richards é um gênio, como é que ele não previu o efeito dos raios cósmicos? E mais, por que ninguém nunca mais foi afetado pelos raios cósmicos da mesma forma? Se eles estão lá no espaço, né, o tempo todo. Pô, na história dos quadrinhos, o tempo todo alguém vai pro espaço. Foi só o Quarteto I que eles ganharam superpoderes. O que não falta é foguete saindo, entrando da Terra no universo Marvel, concorda? É verdade. Essas eram perguntas que não estavam incomodando praticamente ninguém, mas a Marvel foi lá e respondeu isso agora. Demorou só um pouquinho, né? Só mais de 50 anos, mas tá valendo. Pouca gente sabe, mas a nave original chamada de Marvel 1 tinha sido projetada para alcançar um planeta. Reed Richards queria provar que era possível construir um foguete capaz de sair do nosso sistema solar. Ele não tinha resolvido dar só uma voltinha em órbita da Terra, ele queria ir além. Isso é canônico. Tá lá na história de 1900 e pouquinho. Depois desses anos todos, o Reed Richards resolveu ir mesmo para onde ele queria ir e construiu a Marvel 2, Marvel 2. Essa história faz parte da saga Point of Origins, um arco que tá meio que revisitando a origem do Quarteto Fantástico. É impressionante que o Senhor Fantástico nunca tenha se preocupado em completar aquela viagem até hoje. Ser super-herói ocupa tempo pra caramba, pelo visto, né? Enfim, ele constrói a Marvel 2, chama os amigos e parte para aquele planeta onde ele deveria ter chegado anos atrás. Chegando lá, ele tem uma surpresa que muda tudo que a gente achava que sabia sobre a origem dos heróis. O tal planeta é chamado de Spire e sabia dos planos do Reed Richards desde o começo. Eles tinham medo de uma invasão da Terra e acabaram adotando medidas drásticas para impedir isso. Ao investigar o planeta agora no presente, o Senhor Fantástico descobre que os caras tinham muito domínio sobre os raios cósmicos e usaram isso para tentar derrubar o foguete Marvel 1. Aí assim, a liderança do planeta Spire coletou, amplificou e enviou de volta uma tempestade de raios cósmicos muito mais forte do que seria possível encontrar no espaço normalmente. Ou seja, Reed Richards estava certo desde o começo. Desde o começo, o foguete Marvel 1 sempre teve blindagem forte o suficiente para suportar os raios cósmicos normais. Ele não errou nos cálculos. Sem interferência da população do planeta, os 4 astronautas teriam chegado na superfície do planeta sem problema algum. Sem nenhuma mutação. Sem a interferência dos caras, não existiria Quarteto Fantástico. Foram décadas com os fãs falando que o Reed Richards tinha manipulado tudo,
que tinha errado. E na verdade não era nada disso. O Quarteto Fantástico não surgiu por acidente. Não surgiu por conta de um erro de projeto. Eles foram vítimas da paranoia do povo de Spire. Só que a doideira dos caras não parou por aí. Depois que eles viram que bombardear a Marvel 1 com raios cósmicos acabou criando o Quarteto Fantástico, os governantes de Spire ficaram mais bolados ainda. Para impedir a tal invasão que viria um dia, eles irradiaram o próprio povo com raios cósmicos, na esperança de se transformarem e se prepararem para a guerra. É uma ideia de maluco, né? Mas foi o que eles fizeram. Tamanho nível de paranoia que os caras tinham. Metade do planeta ganhou superpoderes e a outra metade virou monstrão mesmo. Tipo coisa, né? Só que pior. Quem teve aparência alterada acabou sendo expulso da sociedade. Com a chegada do Quarteto Fantástico ao planeta Spire e a descoberta da verdade, o Coisa tá liderando esses monstros, né, de volta pra capital, e os governantes vão ter que responder pelos erros do passado. Mas e você, o que você achou dessa nova origem do Quarteto Fantástico? Será que muda muita coisa mesmo na forma que a gente vê eles por aí, ou tá de boa? Precisava mesmo dessa história, dessa explicação pra agradar a galera? Escreve aí nos comentários, comentem. Lembrando, tô esperando você no meu Instagram, PetJordan. Quando você estiver lá no Instagram, digita PETJordan, me acha lá, dá um follow e vamos conversar. Manda um direct pra mim, a gente sempre conversa, sempre que dá. E não esquece, ó, se inscreve aqui, galera, clica aqui e ativa o sininho, porque só aqui você fica por dentro do que acontece também no mundo dos quadrinhos. Me diz algum outro local, algum outro canal que te contou a origem do Quarteto Fantástico como realmente é agora. Nenhum. Então fica aqui com a gente. Até a próxima. Fui!